Oi, eu sou a Sabre e hoje eu queria falar sobre uma passagem que tem ficado bem popular no último ano, mais ou menos. Ela já é conhecida, né, porque é da Bíblia, mas a passagem de Levítico 6, que fala sobre o fogo no altar e com todas essas questões de gente falando sobre avivamento e fogo, não sei mais o que. Eu queria trazer algo nesse sentido. Queria não, né? Meio que foi Deus que foi lá em mim e falou, tu vai falar isso daqui, tá bom, Deus, tá bom. A minha vida é assim mesmo. E antes de começar, eu só queria pedir, se você gosta desse tipo de vídeo longo assim, com palavras e ideias e reflexões, deixa um like nesse vídeo e comenta alguma coisa, porque me ajuda muito. Muitas vezes eu acabo fazendo menos vídeo porque eu fico pensando, nossa, será que as pessoas estão gostando mesmo? Será que não é as mesmas 4 pessoas que estão sempre assistindo? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se puder deixar um likezinho e um comentário, me ajuda muito, ajuda o YouTube a entregar pra mais pessoas, e isso é um bom incentivo pra que eu continue fazendo mais vídeos assim. Então, sem mais delongas, preciso falar sobre esse vídeo, de onde é que veio a ideia. Eu estava na igreja domingo, né? E as crianças cantaram aquela musiquinha bem conhecida, Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. E eu ouvindo isso, sabe quando tu escuta um negócio e vem aquele impacto assim? E aí eu me lembrei de um versículo e eu fui até pesquisar na Bíblia e eu achei que tá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. E isso me marcou porque eu fiquei pensando, uau, se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi, eu pulo como o rei Davi, eu canto como o rei Davi. A questão é, por que o Espírito Santo não está se movendo em mim como ele se movia na época do rei Davi? Sabrina, o que você quer dizer com isso? Por que não acontece nos dias de hoje as coisas que aconteciam nas antigas épocas? Por que não aconteceu mais nada como o avivamento da Rua Azusa? É claro que teve aquele avivamento em Osbury recentemente, né, alguns anos atrás, que foi o culto ininterrupto, que eles ficaram mais de 100 horas lá naquele culto e as pessoas iam e o culto não acabava. Mas, tirando isso, por que não aconteceu mais nada que nem na Rua Azusa? Por que não aconteceram grandes avivamentos, grandes reformas na igreja? Por que não se levanta mais nenhum Paulo, nenhum Davi, nenhum Jeremias? Por que isso não acontece nos dias de hoje? E quem sabe você não percebeu isso, porque um grande problema da nossa igreja é que tá todo mundo conformado. Todo mundo não vamos generalizar. Tem pessoas que não estão conformadas e estão prestando atenção que a igreja tá, né, dispersa. Mas a grande maioria das pessoas está conformada com a situação que nós estamos vivendo atualmente e não percebeu que a forma que Deus trabalhava antigamente não tá se repetindo com a gente. E por que não tá se repetindo com a gente? Será que Deus mudou? Não, a gente acabou de ler aqui. Um só é o mesmo Espírito que agia naquela época, o mesmo Espírito que veio em Atos 2, o mesmo Espírito que se movia no Antigo Testamento, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas, o Espírito que inspirava os profetas, o mesmo Espírito que entrou em Ezequiel e colocou ele de pé quando ele não conseguia se levantar. Esse Espírito, ele tá em nós. O Espírito Santo não mudou. Ele continua o mesmo. Então por que hoje em dia não acontecem as coisas que aconteciam naquela época? E aí a gente chega numa conclusão. Não é que Deus mudou, é a gente que não tá fazendo a nossa parte. A gente pensa na Rua Azusa, nossa, a Rua Azusa, porque o avivamento da Rua Azusa começou numa reunião de oração, numa casinha, numa rua chamada Azusa, na cidade de Los Angeles. Foi uma reunião de oração. E aí, meu Deus, esse tópico ia entrar bem depois, mas eu já vou ter que colocar esse tópico agora. A gente já começa com: as reuniões dos crentes não são mais a mesma coisa. Veja bem, antigamente, nem é tão antigo, tipo, há 100 anos atrás. Isso acontecia 20 anos atrás, isso acontecia. Eu sei porque meus pais me contam que antigamente os crentes iam na casa um dos outros para fazer reuniões de oração. Vamos lá na casa do irmão fazer uma reunião de oração. Todo mundo se reunia, orava e pegava lá o manazinho. Eu não sei como vocês chamam, mas eu conheço como manazinho. Aquela caixinha que tem vários versículozinhos, aí cada um tira um versículo, blá, blá, blá. Era isso quando os crentes se visitavam. Aí hoje em dia, os crentes se visitam, a primeira coisa: irmão, qual é a senha do Wi-Fi? A gente pergunta a senha do Wi-Fi antes de perguntar se tá tudo bem com o nosso próximo, pra ver como é que tá a nossa cabeça. Mas esse não é o pior. Pior é que
nas reuniões de crentes, uns na casa dos outros hoje em dia, rola muito mais fofoca do que oração. Aí as pessoas falam da vida do outro. Ai, mas é pra gente orar, né, irmão? Não, não é pra gente orar. É porque tu tá com vontade de falar da vida do irmão. Admite, pelo menos seja sincero em admitir os seus erros. O que acontece é que a reunião dos crentes hoje é muito mais pra fazer fofoca, pra jogar conversa fora, do que pra orar. Quando é orar na hora do quê? É orar na hora de jantar e na hora de ir embora. Os irmãos não ficam, vamos fazer aqui, cada um vai fazer uma oração, vamos entregar aqui a nossa oração ao Senhor. Não. Irmão fulano, ora pela janta. Aí depois, o irmão ora pra gente ir embora. E é isso. Essa é a oração das reuniões dos crentes. Agora eu te pergunto, como é que a gente quer uma rua Azusa se a gente não ora que nem eles oravam na época da rua Azusa? Porque o que eu percebo é que no meio das mocidades a gente fala de uau, avivamento e fogo, e eu quero fogo e glória, bababá. Legal, como é que vai vir fogo e glória se a gente não orar, se a gente não se colocar, se a gente não ler a Bíblia, se a gente não se consagrar, se a gente não se separar das coisas do mundo? Porque, meu irmão, me diga como é que Deus vai se mover na nossa vida se o Espírito Santo estiver triste com a gente. Ai, o Espírito Santo fica triste com a gente. O Espírito Santo zela por nós com ciúme. Ele não quer dividir a gente com as coisas do mundo. Agora me diga, como é que o Espírito Santo vai se mover na minha vida se muito mais durante o dia eu fico usando o celular, assistindo série, conversando com o fulaninho, do que falando com o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo vai ter liberdade na minha vida se eu tô o tempo todo fazendo coisa e deixando ele de lado? Outra coisa, como é que o Espírito Santo vai se mover na minha vida se eu estiver fazendo coisas que deixam ele triste? Ai, o que deixa o Espírito Santo triste? O pecado deixa ele triste. Ai, mas eu não tô matando, eu não tô roubando, eu não tô fornicando. Mas certos tipos de coisa que a gente assiste na internet entristece o Espírito Santo. Não é porque todo mundo tá assistindo aquela série que tem coisa errada que tu tem que assistir também. Ai, mas se eu não assistir, eu vou ser deixado de lado, eu vou ficar de fora, eu vou ser esquisitão. Irmão, não interessa o que as pessoas dizem de você. O importante é que a gente possa viver uma vida que agrade ao Senhor. Aí eu te pergunto, o que você quer na sua vida? Você quer a aprovação do fulaninho que é seu colega de escola? Ou você quer o mover do Espírito Santo? Porque muitas vezes, para ter o mover do Espírito Santo, eu vou ter que ser desaprovado pelo coleguinho. Muitas vezes, para que o Espírito Santo se mova na minha vida, eu vou ter que fazer coisas que o fulaninho acha, nossa, que estranho. O fulaninho vai olhar, nossa, mas tu não faz isso. Ai, tu não se diverte. Gente, eu já tive na escola, eu sei como é que é. Ai, tu não vai pra festa, tu não bebe, mas como é que tu se diverte? Como se só isso fizesse a gente se divertir. Mas a questão é que às vezes a gente tem que abrir mão de certas coisas para que o Espírito Santo se mova na nossa vida. Por que o Espírito Santo se movia na vida dos profetas do Antigo Testamento? Por que o Espírito Santo se moveu em Atos 2? Porque aquelas pessoas se consagravam. Em Atos 2, o Espírito Santo desceu no 10º dia. Eles ficaram 10 dias ali orando. Ficaram 10 dias ali orando até que veio o Espírito Santo. Aí o nosso problema é que a gente quer o Espírito Santo, mas a gente não quer se separar pra ele. A gente não quer orar pra que ele venha. Não, a gente ora, mas aí a nossa oração é simplesmente amém, fogo e glória, Deus, eu quero que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo, e terminou. Irmão, eu até anotei aqui Deus não é o seu carrinho da Amazon. Como assim? A gente tá tratando a nossa oração como o carrinho da Amazon. Eu vou botar, Senhor, eu quero isso daqui, eu quero esse celular, eu quero casar com essa pessoa, eu quero morar nessa cidade. E o Espírito Santo? Eu quero o batismo com o Espírito Santo. Beleza. Por que você quer o batismo com o Espírito Santo? Porque, se bem me lembro, Jesus falou, vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Primeiro, não adianta a gente pedir o batismo com o Espírito Santo só pra estar incluído no grupinho das pessoas que também estão ali, fogo e glória, bababá, pulando. Existe um propósito pra gente receber o revestimento do Espírito Santo, que é ser testemunha de Jesus, é manifestar a glória de Deus, é ser um servo de Deus na terra, é orar pelos enfermos eles serem curados, é profetizar, falar o que Deus quer que o povo saiba, porque muitas vezes o que Deus te chama pra fazer é entregar umas profecias duras, entendeu? E não é só. Gente, as pessoas têm muito na cabeça que profeta é quem entrega a profecia, mas muitas vezes o que o profeta vai fazer é fazer uma pregação dura que as pessoas não querem ouvir. E pra fazer uma pregação dura que as pessoas não querem ouvir, a gente precisa do Espírito Santo, porque a gente sozinho não vai ter coragem pra fazer esse tipo de pregação. Você acha que eu sozinha teria coragem de vir aqui gravar um vídeo falando pra minha geração que a gente tá morno e precisa do Espírito Santo?
Santo? Não! Eu preciso do Espírito Santo pra vir aqui te falar que você precisa do Espírito Santo. E pra colocar tudo isso em ordem, ai, Deus não é meu carrinho da Amazon. Muitas vezes a gente trata as nossas orações meramente como uma lista de pedido. A minha oração vai ser só pra pedir coisa pra Deus. Mas a questão é que para o Espírito Santo ter liberdade na minha vida, eu preciso conversar com Ele. Eu preciso conversar com Deus. Eu preciso conhecer Deus, porque Deus já me conhece. Irmão, Deus já te conhece. Ele sabe quem você é, o que você pensa, o que você sonha, seu passado, seu presente, seu futuro. E o que Deus quer de mim, então? Ele quer que você conheça Ele. Ele quer que você vá lá, dobre seu joelhinho, fale com Ele e pergunte: Senhor, o que o Senhor acha da vida que eu tô vivendo? Senhor, quais são os teus planos pra mim? Porque não adianta a gente chegar com Deus, chegar na mesa de Deus, vamos fingir que Deus tem uma mesa. Tu chega com uma lista de papel, ó Deus, pá! É isso que eu quero. Não é assim que funciona. A gente precisa se submeter, se colocar na posição de servo, porque, irmão, Deus não é nosso mordomo, Deus não é nosso carrinho da Amazon, Deus é Deus. Deus é rei, Deus é pai, Deus é quem manda. E o problema, um dos problemas da nossa geração, é que a gente não consegue respeitar figuras de autoridade. Ah, porque eu não sou assim. Beleza, você é uma exceção, meus parabéns. Mas existem muitos problemas de respeitar figuras de autoridade. Quantas vezes nas escolas, nas faculdades, o professor vai lá, aí os alunos não respeitam o professor, fala por cima do professor, às vezes briga com o professor, faz piadinha com o professor. Por quê? Porque já tá na cabeça da pessoa não respeitar a figura de autoridade. E isso é levado até pra questão da comunhão com Deus. A pessoa não respeita Deus como figura de autoridade, acha que é ela quem manda, e se Deus não fizer o que ela quiser, ela vai tentar barganhar com Deus. Não, Deus, se o Senhor fizer o que eu quero, aí eu vou fazer tal coisa. Não, Senhor, eu vou até cantar pro Senhor, mas eu quero que o Senhor me dê um carro. Irmão, Deus não precisa que você faça as coisas pra Ele. Ele tá te chamando porque Ele quer. Tu acha que Deus, em toda a sua soberania, que fez o universo, que falou haja e as coisas houveram, precisa de gente como nós? Deus não precisa da gente. Se Ele tá nos chamando pra fazer alguma coisa, é porque Ele quis que a gente fizesse tal coisa. É porque Ele quer a gente. Logo, a gente é que tem que se submeter a essa posição de servo. E aí, nessa posição de servo, reconhecer a soberania de Deus, a gente vai lá, dobra os nossos joelhos e começa a orar de forma diferente. A gente começa a orar reconhecendo que Deus é grande. Oh, gente, Deus foi quem fez o universo. Deus foi lá, falou, haja luz, e houve luz. Deus fez os céus, a terra, os planetas, a água. Deus fez o sol, Deus fez a lua, Deus fez as estrelas, Deus fez o mar. Deus fez todas essas coisas. E ainda assim, todo dia, se tu for falar com Ele vai ficar te escutando. Deus é desse tamanho. E ainda assim, Ele escuta você. Ele me escuta. Só isso é o suficiente pra gente colocar a cara no pó e começar a chorar. Porque pensar que aquele que criou o universo, que é dono de todas as coisas, Ele se importa comigo o suficiente pra me escutar. Olha o nosso tamanho. Olha o tamanho do universo. A Terra nem é o maior planeta do sistema solar. A gente olha pro sistema solar, Júpiter é um planeta tão gigantão. Mas aí Deus olhou para aquele planetinha ali chamado Terra, foi lá, fez o ser humano, o ser humaninho que no universo é desse tamanhozinhozinho assim. E Deus para pra te escutar. Deus para pra escutar a gente. Só isso é o suficiente pra pensar, uau, Deus nem precisava se importar comigo. Mas Ele se importa comigo. Irmão, você é desse tamanhozinhozinho assim no universo e Deus se importa contigo. Deus te ama. Só isso é o suficiente pra querer se aproximar dele e querer conhecer. E uma coisa que me encanta muito é Moisés. Moisés, a palavra do Senhor nos conta que todos os dias ele se afastava do arraial e armava uma tenda. E ele chamou aquela tenda de tenda do encontro. Ele poderia ter chamado de qualquer coisa. Tenda da bênção, tenda da provisão, tenda da vitória. Mas ele chamou de tenda do encontro. E isso nos revela o propósito dele de armar aquela tenda. Ele queria se encontrar com Deus. E a gente precisa entender que pro avivamento acontecer, pro Espírito Santo ter liberdade nas nossas vidas, primeiro, a gente precisa querer conhecer a Deus. E o avivamento está estritamente ligado com a comunhão com Deus, com a comunhão com o Espírito Santo, porque é aquela comunhão com o Espírito Santo que depois ele vai te falar, vai lá orar pela pessoa tal, e tu vai. Ou ele fala, vai lá e bota a mão na cabeça da pessoa e tu vai orar. É o Espírito Santo
que faz a obra, é o Espírito Santo que distribui dons, é o Espírito Santo que distribui dom de cura, dom de línguas, dom de interpretação, dom da sabedoria, dom da ciência. É o Espírito Santo que distribui esses dons e é Ele que nos usa através desses dons. Logo, para que Ele desenvolva isso na minha vida, eu preciso dar liberdade para Ele e eu preciso conhecer a Deus, porque afinal o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Logo, a gente precisa se encontrar com Deus. A gente precisa querer a Deus. E eu tava falando de Moisés. Moisés armava a tenda e ele chamou a tenda de tenda do encontro. E por causa desse sentimento de querer sempre encontrar com Deus, Moisés encontrava com Deus e ele era próximo de Deus. E aí a gente vai lá pro livro de Êxodo e tá escrito: Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Moisés se colocou, ele se disponibilizou, ele se afastou de certas coisas para conhecer Deus. E Deus respondeu com comunhão de volta. Moisés deu liberdade para Deus. Moisés foi lá todos os dias, ele se afastou do acampamento. Ele se afastou, ele foi lá para longe de todo mundo. Não, agora eu não quero que ninguém venha falar comigo. Eu não quero pessoas me chamando agora, eu não posso me distrair com nada. Agora eu vou me afastar de tudo isso. Armar a minha tenda aqui, porque eu quero me encontrar com Deus. E aí ele armou a tenda e todos os dias ele falava com Deus. E por causa desse sentimento, desse desejo dele de encontrar com Deus, o Senhor respondia. E o Senhor falava com ele de pertinho, como quem fala com um amigo. E que é mais, a gente tem tantas passagens na Bíblia de como Moisés se aproximou da glória de Deus e as pessoas não conseguiam chegar perto. Mas Moisés, por ele se disponibilizar, por ele se colocar, por ele se afastar de certas coisas, por ele querer a Deus, por ele amar a Deus, por ele amar essa presença, essa glória de Deus, ele teve a oportunidade de viver coisas no Antigo Testamento que, numa época em que não tinha a graça de Deus, numa época que o sangue de Jesus ainda não tinha acontecido, Moisés ainda assim viveu momentos de glória que são impensáveis. O cara ficou 40 dias e 40 noites no monte, envolvido pela glória de Deus. Ele nem comeu, ficou 40 dias e 40 noites lá, e ele ficou envolvido pela glória de Deus, pela nuvem do Senhor. Moisés, aquele que escutou Deus chamando ele da sarça. Moisés, aquele que encontrou com Deus no monte em Êxodo 19, em Êxodo 24. Esse mesmo cara que desceu do monte e a glória do Senhor brilhava no rosto dele de tal forma que ele tinha que cobrir o rosto. E por quê? Porque ele quis conhecer a Deus. Pra gente entender que pra ter essa glória, a gente precisa querer conhecer a Deus. E a gente tem que aprender com o exemplo de Moisés. E trazendo pro nosso contexto agora, contexto pós-sacrifício de Jesus, dispensação da graça, agora que a gente tem a disponibilidade do batismo com o Espírito Santo, é importante a gente entender por que a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, que é para sermos testemunhas de Jesus. Existe um propósito, não é só pra gente fazer coisinha na igreja, pra gente pular e sentir uma presença no culto de domingo, depois volta pra sua vida normal e esquece totalmente. Não, é uma coisa que muda a nossa vida pra sempre, é uma coisa que tem que estar dentro de nós em todos os momentos da nossa vida, porque muitas vezes tu vai estar dentro do ônibus, dentro do carro, na escola, na faculdade, no trabalho, e tu vai sentir um negócio assim, um impacto. Tu vai ter que ir num banheiro, alguma coisa, pra tu orar, porque Deus tá te chamando pra fazer alguma coisa. E a gente precisa dessa comunhão com o Espírito Santo pra fazer isso. E pra gente ter essa comunhão, a gente precisa se afastar de certas coisas que nos afastam de Deus. Moisés, todos os dias, se afastava do arraial pra armar a sua tenda. E a gente precisa se afastar das coisas que desagradam a Deus. Muitas vezes não é o conteúdo das coisas que a gente tá assistindo, porque eu sei que existe muito conteúdo impróprio hoje em dia, e é praticamente impossível assistir série hoje em dia, porque nas séries hoje em dia a gente tem o quê? A gente tem muita promiscuidade, e agora tá vindo a trend agora do satanismo, então tudo vai ter uns negócios sombrios e personagens que são feiticeiros e não sei mais o que. E até na cultura pop agora, os artistas saíram de uma época em que eles faziam músicas assim sobre amor e não sei mais o que. E agora as músicas é tudo tipo assim, as pessoas fazendo ritual satânico e no show eles fazem ritual satânico, tá nesse nível assim a cultura. Então é muito difícil tu assistir uma série hoje em dia, porque o que mais tem é esse tipo de coisa. Gente, eu sou
uma pessoa consideravelmente nerd, tá? Eu gosto de coisas de super-heróis e não sei mais o que. Mas hoje em dia tá difícil de assistir até uma Marvel, porque eles estão colocando essas coisas de satanismo lá também. É nesse nível que tá a sociedade. Então, muitas vezes, a gente vai ter que deixar de assistir certas coisas que vai fazer a gente parecer uma pessoa sem cultura. Nossa, tu não vai assistir a nova série da Marvel porque não sei mais o que? Não vou. Porque eu entendo que aquilo ali é uma coisa que não me convém. E, como eu tava falando, não é só questão do conteúdo. Porque muitas vezes vai ter coisas que tem um conteúdo que é tipo de boas, assim. É um dorama, tem um romancezinho assim que não tem cenas impróprias. É tipo assim, demora 10 episódios pro casal pegar na mão. É nesse nível, eu sei porque eu já assisti dorama, só que muitas vezes isso se torna um vício. E é aí que está o problema, porque coisas podem parecer boas aos nossos olhos, mas no momento que se torna um vício, se torna um problema, porque aí tá tirando o lugar de Deus na nossa vida. E em vez de tirar o tempo pra Deus, você fica assistindo episódio por episódio e, gente, eu sei como é que é. É difícil, porque eles fazem essas séries já pra prender a gente. Eles deixam o final do episódio com um negócio que fica de pergunta que tem que ser resolvido no próximo episódio. Aí tu tem que assistir pra tu conseguir entender o que tá acontecendo. Eles fazem isso de propósito pra prender a gente. Só que a gente tem que ter o autocontrole e a gente precisa perceber essas coisas, entender. Eles estão tentando fazer isso comigo, mas eu não posso deixar eles fazerem isso comigo. E muitas vezes isso significa parar de assistir por completo. Vou dar um exemplo, se o dorama se torna um vício, muitas vezes o que a gente precisa fazer é cortar por completo e parar de assistir. Se séries estão se tornando um vício, parar de assistir séries. Se videogame está se tornando um vício, às vezes a chave é cortar o videogame. Quem assistiu o filme A Forja? Entendeu, né? Entendeu? Às vezes a gente tem que cortar pela raiz certas coisas. Certas coisas que não são, como é que eu posso dizer? Que não são más por natureza. Coisas, por exemplo, não sei, jogar Candy Crush no celular. Tu faz assim por lazer, por diversão. Tenho 10 minutos livre, vou jogar meu Candy Crush. Mas no momento que tu fica viciado em Candy Crush, vai ter que colocar o fim nisso. E aí o que precisa ser feito é ir lá e deletar o Candy Crush. Não importa em qual nível você esteja. Irmã, eu tô no nível 239. Não interessa. Se o Candy Crush tá te afastando de Deus, então tá na hora de botar um fim nesse Candy Crush. Porque o Espírito Santo quer se relacionar com a gente. Como é que o Espírito Santo vai se mover na nossa vida se a gente não der espaço pra ele? E pra dar espaço pra ele, muitas vezes a gente tem que tirar o espaço de certas coisas. Então assim, se o Candy Crush, o dorama, as séries, os filmes, certas amizades que te levam para a roda dos escarnecedores, muitas vezes você precisa se afastar. Mas o fulaninho é meu amigo. Mas se a tua mão te faz pecar, é melhor tu ir sem uma mão pro céu do que com as duas mãos pro inferno. E ao mesmo tempo, a gente tá vivendo numa época de mornidão. A colheita tá se aproximando. É uma época que o joio e o trigo estão cada vez mais aparentes. A gente tá conseguindo discernir. Aquilo ali é uma doutrina joio, tá errado, leva as pessoas pro mau caminho. Aquilo ali é uma doutrina trigo, segue a palavra de Deus. Tá na hora, já tá chegando essa época que a gente tá conseguindo entender o que é bom e o que é mal. A gente tá conseguindo discernir essas coisas. O fim dos tempos tá se aproximando. E com isso, tá chegando a hora de tomar uma decisão. Você quer estar junto dos mornos ou você quer estar junto dos quentes? Porque sim, a gente tá vivendo numa época de mornidão espiritual nas igrejas. Como eu falei no início do vídeo, não acontece mais o que acontecia antigamente. Porque a gente tá morno, a gente tá conformado com a situação. Então tá na hora de tomar uma decisão. E se certas coisas estão te deixando morno, se você não quer ser morno, deixa de lado essas coisas. Mesmo que doa por um instante. Porque mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar. É necessário abrir mão das coisas que nos afastam de Deus, porque não existe nada melhor do que a presença dele. E tem muitas coisas que são ruins, que estão dentro da nossa cultura, das nossas igrejas, e a gente se conforma como se fosse nada. Por exemplo, fofoca, que eu falei antes. Irmão, fofoca é condenado pela Bíblia, fofoca é pecado. Provérbios 6, a partir do 16, fala lá 6 coisas que o Senhor odeia, 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª a sua alma abomina, e tá lá, aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Fofoca é pecado, tá bom? E fofoca é uma coisa normalizada dentro das igrejas, falar da roupa do irmão. Aí vocês souberam do que a fulana fez, aí vocês souberam do que deu lá no corpo de obreiros, aí vocês souberam por que o fulano saiu da igreja. Irmão, não me interessa por que o fulano saiu da igreja, eu não preciso saber. Se Deus não me revelou, eu não preciso saber. Então, em vez de ficar falando da vida do irmão, quem sabe a gente começa a se reunir pra orar
pelas pessoas, porque quem sabe aí as nossas igrejas vão aumentar de tamanho. Às vezes a gente reclama, e aí o pessoal se reúne lá pra fazer fofoca. Ai, porque vocês viram que a igreja tá perdendo membro, por que será, né? Não sei por que será, né? Quem sabe é porque a gente não tá orando pela nossa igreja, em vez da gente estar dobrando nossos joelhos e se reunindo pra orar pela nossa igreja, a gente tá ocupado demais falando mal do pastor. Muitas vezes as coisas estão acontecendo por culpa nossa. Ai, não, porque o pastor isso, porque o obreiro aquilo. Irmão, muitas vezes o problema é a gente tá sendo o problema, porque a gente não tá se colocando, a gente não tá orando, não tá fazendo a nossa parte. Se a gente não tá fazendo a nossa parte, a gente não tem o direito de reclamar. Na verdade, a gente não deveria reclamar por nada, porque reclamação também é pecado. Sabia que murmuração é pecado? Porque basicamente tá falando, Deus, eu não gostei do que o Senhor tá fazendo. Que isso? Olha, ó, tá vendo? Reclamação também é uma coisa condenável, cara. Nossa geração faz muito. Ai, porque caiu o Wi-Fi. Ai, porque isso. Ai, porque aquilo. Irmão, para de reclamar e dobra seu joelho e ora, porque às vezes é isso que tá faltando. Ai, por que Deus não se move na minha vida? Por que eu não sinto a presença de Deus? Por que isso? Por que aquilo? Talvez é porque a gente não está orando. Vamos orar? Vamos dobrar nosso joelho e orar? Eu sei que pareceu que eu tava fazendo um rap, mas às vezes é necessário falar desse jeito pra colocar na sua cabeça que o problema tá em nós. Nós, como igreja. A igreja toda tá assim. E outra coisa, meu Deus. As Assembleias de Deus têm essa questão de que meia hora antes do culto começar, a gente tem o horário para oração. Mas as pessoas estão orando nesse horário? Porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas estão dobrando seus joelhos, mas estão usando o celular, estão conversando com a pessoa do banco do lado, ou às vezes durante o culto a pessoa está usando o celular. E aí por que a igreja não tá que nem antigamente? Porque a gente não ora que nem eles. E a gente precisa de oração. A oração é nossa arma de batalha. A oração é a comunicação com Deus. Ai, por que Deus não faz que nem antes? Não sei, quem sabe porque tu não pede pra ele. Oração é falar com Deus e a gente não está falando com Deus. Você entende a gravidade da situação? Se a gente quer que Deus faça que nem antigamente, então quem sabe a gente se esforça que nem os irmãos de antigamente? Ai, porque antigamente eles não tinham internet. Exatamente, a internet tá se tornando um problema pra gente. Quem sabe tá na hora da gente olhar pra internet e falar, agora não, tu vai ficar no silencioso porque eu vou aqui dobrar meu joelho e orar. Porque orar, não sei se você entendeu, mas orar é falar com Deus. Você não tá falando com o intermediário. Você não tá falando com o anjo Gabriel. Você tá falando com Deus, tá falando direto com Deus. Me diga, quando você tem a oportunidade de conversar com o prefeito da sua cidade? Quando você tem a oportunidade para conversar com o governador do estado? Mas com Deus você tem a oportunidade de falar a todo momento. Deus é maior do que todas essas pessoas. Deus é maior do que os presidentes, que os governadores, é maior do que os prefeitos. E Deus tá ali esperando você falar com ele porque ele quer te ouvir. E outra, ele quer falar contigo também. Essa é a pessoa que quer falar com você, porque Deus é uma pessoa, Deus não é meramente uma força. Deus é uma pessoa e ele quer se comunicar com você e ele quer que você fale com ele. E as nossas igrejas não estão a mesma coisa que elas eram antes, porque nós, igreja, não estamos falando com Deus. Então está na hora da gente retomar essa conversa, essa comunicação. É isso que vai permitir que o Espírito Santo se mova no nosso meio. É uma das coisas. A gente não pode se conformar com as coisas que estão acontecendo. É porque na minha igreja tem, assim, muita fofoca no grupo de jovens, mas eu não posso fazer nada. Não, você pode dobrar o joelho e orar por essas pessoas. Ah, é porque na minha geração as pessoas estão muito viciadas no celular, não sei o que, não posso fazer nada. Não, você pode orar por essas pessoas, você pode conversar com essas pessoas, você pode orientar essas pessoas, você pode influenciar. A gente fala tanto de influência que existe agora uma profissão pra isso. Influência. Quem sabe você usa isso a seu favor e influencia as pessoas para as coisas de Deus, para deixar de lado essa mornidão espiritual e buscar a comunhão com Deus por quem ele é, se aproximar de Deus não apenas com segundas intenções, mas para conhecer a Deus, porque Deus é maravilhoso. Você não gostaria de conhecer aquele que falou, haja luz e houve luz? Você não gostaria de conversar com ele? Uau, Senhor, sabe, eu tava hoje caminhando, aí eu vi uma árvore assim, começou a bater o vento nas árvores, eu fiquei pensando, né? De onde o Senhor tirou a ideia de fazer as árvores? Você sabia que esse tipo de conversa que ele quer ouvir? Ele quer que você converse com ele pessoalmente, converse com ele como um amigo. Ele quer que você converse com ele com intimidade, é que nem aquela letra fala, não preciso de formalidade, eu quero intimidade. E isso é verdade. Deus quer que a gente se aproxime dele, que a gente converse com ele, não meramente como se ele fosse nosso carrinho da Amazon, onde a gente coloca os nossos pedidos, mas se comunicar, essa comunhão de pai para filho, de amigo, que o Espírito Santo
é nosso amigo. E a gente não deve se conformar com as coisas erradas que estão acontecendo. E aí Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com este mundo. Outra tradução diz: não se amoldem aos padrões deste mundo. E eu gosto muito dessa tradução porque ela fala padrões deste mundo. Como assim padrões? É porque muitas vezes os padrões do mundo estão dentro da igreja. Aí as pessoas falam: o mundo está dentro das igrejas. Só que não é do jeito que você pensa. As pessoas muitas vezes pensam: o mundo está dentro das igrejas porque os jovens estão cantando 1000 graus. Não, não é por isso. O mundo está dentro das igrejas por causa das nossas fofocas, das nossas mentiras, da difamação. O mundo está dentro da igreja no sentido de que as pessoas estão tratando Deus como se fosse o mordomo delas. O mundo está dentro da igreja quando a gente se importa muito mais com a prosperidade que Deus pode nos dar do que com a comunhão com Deus. Porque, irmão, vou te falar uma coisa. A prosperidade é a consequência de uma vida de fidelidade a Deus. A prosperidade não é algo que você pode comprar. Então, se por acaso estão injetando teologia da prosperidade na sua cabeça, dizendo: se você der isso, Deus vai te dar isso, não. O que Deus quer é a sua fidelidade. Deus quer que você seja fiel à palavra dele, aos mandamentos dele, que você ande com ele. Buscai em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Deus quer de você? Que você seja fiel à palavra dele, que você ande com ele. Do resto, ele cuida. É nessas coisas que o mundo tá dentro das igrejas. Quando a gente faz cultos, eu vou ter que falar, meu Deus, isso é pesado, mas a gente já criou uma cultura chamada culto de vitória, porque a gente precisa fazer um culto pra ir buscar a vitória. Não, irmão, culto não é pra gente buscar alguma coisa. Culto é pra gente entregar alguma coisa. Entregar a Deus a nossa adoração. Entregar a Deus o nosso louvor. Entregar a Deus a nossa gratidão. Porque o que ele precisava fazer por nós, a maior coisa que Deus fez, foi lá na cruz. Entregando seu próprio filho para morrer por nós, para que hoje a gente pudesse ter comunhão com ele. É isso. Jesus restaurou a paz com Deus. Essa é a maior bênção, é a maior vitória que a gente poderia ter recebido. Jesus fez por nós, ele lutou, ele venceu essa luta por nós. É por isso que a gente faz culto. A gente presta culto. A gente não recebe culto. Quem recebe culto é Deus. Tá aí, vem dessa expressão, prestar culto. É cultuar, adorar. É isso. Culto não é pra gente buscar coisa como se Deus fosse nosso mordomo, porque Deus conhece as nossas necessidades. Ele quer que a gente peça? Quer que a gente peça, mas o propósito do culto não é a gente pedir coisa pra Deus. O propósito do culto é a gente agradecer a Deus pelo que ele já fez. É a gente adorar a Deus, porque ele é Deus. Porque ele merece. É pra isso que serve um culto. E o mundo tá dentro das igrejas quando a gente esquece disso. Quando a gente esquece que o culto é pra Deus e a gente faz tudo sobre nós, sobre a nossa vontade, sobre os nossos planos. E a gente faz planos e pede: Deus, abençoa meus planos. Em vez de pedir: Deus, coloca os teus planos na minha frente e que eu possa viver os teus planos, porque o plano de Deus é muito melhor que o nosso. Aí Jó fala: bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser impedido. O nosso plano pode ser impedido. O nosso plano pode ser frustrado. Mas o plano de Deus não pode. Por isso, é importante que a gente escolha o plano de Deus. Porque quando a gente vive segundo a vontade de Deus e segundo o plano de Deus, é aí que eles não vão ser frustrados. Porque aí é o Senhor que tá governando. E o Senhor é Deus, ele sabe de todas as coisas. É ele que faz as engrenagens girarem. É ele que faz tudo funcionar. É isso. A gente precisa dessa comunhão com Deus. Porque é essa comunhão que transforma a nossa vida. Aí lembra que eu falei lá no início sobre batismo com o Espírito Santo e sobre fogo? Eu fiz toda essa volta pra chegar aqui. Fogo, Espírito Santo. A gente fala sobre o batismo com o Espírito Santo, a gente precisa dessa comunhão para alcançar o batismo com o Espírito Santo. E não é uma coisa que a gente faz, agora vai acontecer. É uma coisa que a gente se coloca diante de Deus, a gente se aproxima do Senhor por quem ele é, e aí é ele que faz acontecer. É através dessa comunhão com Deus, desse prestar culto, dessa adoração, que o Espírito Santo começa a ter liberdade na nossa vida. E aí ele vai poder derramar sobre nós fogo e glória, ele vai poder incendiar essa geração. Incendiar. Aí a gente chega num versículo que ficou muito famoso, que é em Levítico 6, que fala que o fogo continuará ardendo. Mas eu queria trazer pra você o contexto. Então, eu vou ler a passagem de Levítico 6, do versículo 8 ao versículo 13. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: essa é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite,
até pela manhã. E o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial e a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Quem sabe até hoje você pensava que esse versículo era uma promessa. O fogo vai continuar ardendo, igreja. Mas dentro do contexto a gente percebe que é uma ordem. Deus não tá prometendo, ele tá mandando, ele tá dizendo: sacerdote, é o seu dever manter o fogo aceso. Você não pode deixar o fogo apagar, porque é o fogo do holocausto. É interessante que o holocausto é o sacrifício pelo pecado. Hoje em dia a gente não precisa queimar animais por causa dos nossos pecados, porque Jesus já morreu por nós. Mas trazendo para nossa época, para o nosso contexto, o sacrifício de Jesus precisa estar todos os dias presente no nosso coração, nos lembrando de que ele morreu por nós e que nós somos dele. Através do seu sacrifício, ele nos trouxe para perto de Deus. Ele nos religou com Deus. Ah, religião. Muita gente fala, ai, não é sobre religião, é sobre relacionamento, porque Deus não é religião. Não. O sentido da palavra religião tem a ver com cultuar e com religar algo com Deus. E Jesus foi o que nos ligou novamente com Deus. Então, se alguém te dizer que cristianismo não é religião, essa pessoa não aprendeu a etimologia da palavra. Porque religião tem tudo a ver com Jesus. Jesus foi o que ligou a gente novamente com Deus. É através dele que os nossos pecados foram perdoados. Então, a primeira coisa, o sacrifício dele tem que estar todos os dias na nossa memória e no nosso coração. E a gente precisa deixar o sangue de Jesus nos purificar e o fogo queimar as cinzas dos nossos pecados. O fogo queimar os nossos pecados para que a gente possa pegar essas cinzas e jogar elas para longe de nós. A gente precisa que o sacrifício de Jesus esteja sempre presente em nós, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, e através dessa purificação, o Espírito Santo pode se mover em nós, porque o Senhor não tem comunhão com o pecado, mas por Jesus remover o pecado de nós através do seu sacrifício, o Espírito Santo pode se mover em nós. Então esse sacrifício tem que estar todos os dias na nossa memória, no nosso coração, todos os dias presente na nossa vida. Outra coisa, mas ali tá falando sobre sacerdote. Acontece que através de Jesus, nós nos tornamos reino de sacerdotes. Então agora o sacerdote é você. E sabe o que Levítico 6 está te dizendo? Sacerdote, todos os dias é seu dever pegar a lenha e colocar para queimar. Todos os dias é o seu dever manter o fogo aceso. O fogo continuará aceso não porque Deus vai ficar continuamente mandando fogo, mas porque Deus já mandou o fogo e agora é nosso dever estar sempre pegando lenha para que o fogo nunca se apague. O fogo, Deus já mandou faz muito tempo. A questão é que a gente não tá fazendo o trabalho de pegar todos os dias a lenha e continuar colocando para que continue queimando esse fogo. O fogo só vai continuar queimando se a gente se colocar. Isso não é uma promessa, isso é o nosso dever. A gente deve manter o fogo aceso. Como igreja do Senhor, como geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, é nosso dever manter a chama acesa, porque é através desse fogo que o Espírito Santo vai incendiar as nações. E porque a nossa geração é diferente? Sim, é verdade. E eu acredito na nossa geração, eu acredito que a nossa geração tem o potencial para perceber os erros que a gente tem cometido há muitos anos e restaurar a adoração como ela realmente é. A nossa geração tem o potencial para entender que é nosso dever manter a chama acesa. O fogo não pode ser apagado. Logo, a gente tem que se esforçar. A gente tem que se colocar diante do Senhor. A gente tem que orar ao Senhor. A gente tem que estudar a palavra do Senhor. A gente tem que se colocar. A gente tem que se aproximar de Deus. É o nosso dever manter a chama acesa. Como reino de sacerdotes, é o nosso papel. A cada manhã, manter a chama acesa. E eu acho muito interessante que o título do livro, Levítico,
no hebraico é vaikra e significa e ele chamou. É sobre chamar, porque é um chamado para a santidade. O livro de Levítico é o livro que fala das leis sobre os sacrifícios pelo pecado, oferta pelo pecado e leis de purificação. Porque Deus tá falando, eu quero que vocês se aproximem de mim, mas eu vou ensinar vocês como se aproximar de mim. O livro de Levítico é Deus falando, eu quero vocês perto de mim, mas eu não me relaciono com o pecado. Então eu vou ensinar vocês como matar o pecado, para que vocês possam se aproximar de mim, para que eu possa habitar no meio de vocês. E é claro que o nosso tempo, nós temos o sacrifício de Jesus. A gente não precisa mais sacrificar animais para que nossos pecados sejam perdoados. Mas isso não tira o nosso dever. Agora, a gente tem que manter a chama acesa no nosso coração. A gente tem que guardar a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, o sacrifício de Jesus e constantemente pedir que Ele perdoe os nossos pecados e nos purifique, porque a gente pode não ter noção, mas existem muitos pecados involuntários que a gente comete. E no próprio livro de Levítico, existem leis sobre ofertas pelos pecados involuntários, sobre holocaustos para pecados involuntários. Quer dizer que não importa se é involuntário ou voluntário, continua sendo pecado. Logo, a gente tem que continuar pedindo perdão, porque a gente sempre peca. Mas toda vez que a gente pede perdão, o perdão de Deus nos alcança, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o que eu quero trazer com todo esse vídeo é que talvez a gente tá esse tempo todo com uma interpretação errada sobre o fogo. Para que o fogo esteja aceso, é um nosso dever manter ele aceso. A gente tem que se colocar. E é hora da nossa geração se levantar. É hora da gente se levantar. Quem sabe esse vídeo pareceu, ela tá jogando um balde de água fria na gente. Não. O que eu quero que esse vídeo seja é um chamado para que a gente saia do raso, para que a gente saia da mornidão, para que a gente olhe para aquele fogo que tá quase apagando e perceba, meu Deus, eu tenho que todos os dias me levantar, derrubar certas árvores para conseguir lenha. É o meu trabalho ir lá, pegar a lenha e colocar no fogo para que ele continue aceso. Esse vídeo é uma chamada para nossa geração. É claro que existem pessoas das gerações antigas que também vão assistir esse vídeo, pessoas mais jovens que eu, com certeza, mas eu queria falar especificamente pra nossa geração, porque eu sei que esse tempo todo a gente escuta, vai haver um grande avivamento sobre o Brasil e não sei o que, e Deus vai avivar as nossas igrejas, mas para que Deus avive as nossas igrejas, para que Deus avive a nossa geração, para que Deus levante a nossa geração, tá na hora da nossa geração se colocar na brecha, como Deus falou com Moisés. Moisés falou pra Deus, Senhor, eu quero ver tua glória, e Deus falou com ele e disse, tu vai ficar naquela fenda, eu vou passar, e vai ter uma hora que eu vou descobrir os teus olhos, e tu vai me ver de costas. 1 Reis 19. Elias tinha fugido de Jezabel, porque ele achou, ela vai me matar, logo eu vou fugir. Ele fugiu. Foi parar numa caverna, e lá naquela caverna, eu acho muito interessante que a palavra do Senhor diz que o Senhor estava passando. Passou um vento, mas o Senhor não estava no vento. Passou um terremoto, mas o Senhor não estava. Passou o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Mas então, Elias ouviu um som suave de sussurro. E aí ele saiu, e Deus falou com ele dizendo, o que você tá fazendo aqui, Elias? Eu tive que segurar a câmera com a mão que tá caindo aqui. E com tudo isso eu quero dizer que Deus não tava no vento, Deus não tava no barulho, mas Deus estava no sussurro. E como é que Elias ouviu? Porque ele estava próximo de Deus, e o Senhor estava próximo dele. E que a nossa geração possa entender que antes da gente querer o fogo e a glória, a gente precisa aprender a ouvir Deus no sussurro. A gente precisa estar perto do Senhor, porque é essa proximidade que vai dar ao Espírito Santo a liberdade de agir nas nossas vidas. E assim, aquele avivamento que a gente escuta que vai haver no Brasil, aquelas pessoas que vão conhecer Jesus, aquelas pessoas que vão sair do Brasil, que vão ser missionários, é assim que o Espírito Santo vai agir. É quando a gente se coloca diante dele, quando a gente dá liberdade pra ele. É assim que a chama vai queimar. É a gente se esforçando pra manter ela acesa. O que eu tinha pra trazer era isso. E eu queria agradecer as pessoas que têm me apoiado, que têm assistido os vídeos e se inscrito no canal. E pedir mais uma vez, se você gosta desse tipo de vídeo, se puder deixar um like, comentar alguma coisa e compartilhar com algum amigo. Isso me ajuda bastante a continuar fazendo esse tipo de vídeo. Eu não pretendo parar. Eu gosto muito de chegar aqui, principalmente aqui no YouTube, porque aí eu posso fazer vídeo longo, falar bastante, que nas outras plataformas eu não tenho essa oportunidade. Mas aqui eu tenho. Então, se você puder me ajudar, eu fico muito grata, porque aí eu posso continuar fazendo esse tipo de conteúdo e, quem sabe, colocar mais vídeos por mês. E eu agradeço muito.